Muita atenção aí nas ações da MRV, tá? A gente pode estar aí rompendo a nossa estrutura de baixa após um teste importante no nosso suporte, relevante demais aí para nossa leitura de alta. Então vamos ver todos os pontos importantes, porque a gente pode estar em contagem regressiva para as ações da MRV explodirem, tá? Então a gente tem um potencial de alta muito forte. Tudo depende agora do detalhe nessa região que vai fazer toda a diferença. Eu vou mostrar para vocês aí por que eu acho que vale a pena sim ficar de olho nesse cenário, que ela pode surpreender aí até o final do ano. A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise da MRV. MRV3, vamos ver suporte, resistência, preço-alvo, tendência, vale a pena comprar, vale a pena vender. Vamos ver todo esse contexto do gráfico que está muito interessante. Tá? A gente está fazendo um teste fundamental para nossa leitura de alta. A gente já fez uma acumulação muito mais do que suficiente. Tudo que a gente precisa agora é de um rompimento para confirmar essa leitura. O primeiro passo já foi dado, que é romper nossa estrutura de baixa, por essa linha que vocês estão vendo no gráfico, mas a gente precisa confirmar ela agora, e é todos esses detalhes que a gente vai ver e aonde a gente precisa se preocupar caso a nossa análise dê errado, tá? Só antes da gente continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, vocês já sabem, já cliquem, já se inscrevam lá, dá aquela força bacana. O mercado de cripto também vai explodir em breve e quem não acompanhar vai se arrepender depois. E não esqueçam mais duas análises no final do vídeo, tem muita ação barata na bolsa, esse recuo é importante e pode abrir muitas oportunidades, tá? E também não esqueça o nosso curso para quem quer parar de perder dinheiro, ficar jogando dinheiro fora, comprando na hora errada, aprender a usar o gráfico para se posicionar a longo prazo. Primeiro comentário fixado aí, vocês adquirem o curso, ganham acesso à nossa comunidade, onde a gente está sempre conversando sobre cenários, tudo de maneira vitalícia para vocês, então aproveitem, beleza? Então vamos lá, gráfico semanal aqui da MRV. Quem acompanha nossas análises aqui já está careca de saber que a gente está dentro de uma grande consolidação que começou lá em 2022, nessa região dos 7,20, onde a gente fez um fundo aqui e um topo nessa região dos 13, tá? A partir daí foi só um rompe fundo aqui, rompe topo, e agora a gente veio testar justamente esse fundo importante aqui dos R$ 7. A gente fez uma acumulação importante justamente nesses 6,75 até a casa dos 7,80, R$ 8, e a gente precisava aí de alguns gatilhos para tornar realmente importante e interessante essa leitura com um potencial de acerto maior, tá? Então a gente viu essa linha de tendência de baixa aqui que estava sendo testada nessa região, que foi praticamente rompida. A gente precisa agora confirmar esse rompimento, e se a gente fechar aí esse semanal com esse doji, pode ser até muito interessante para a gente usar para nossa leitura, para a continuidade da alta. Mas a gente vê que não por acaso, ó, olha onde ele está encontrando resistência, no topo dessa acumulação, aqui nos 8, foi no mesmo jeito que a gente encontrou suporte aqui embaixo, ó, no 6,50. Tá? Então a gente está preso nessa faixa, a ação está acumulando nessa faixa de preço, e agora a gente só precisa desse rompimento na parte superior para andar nossa análise em direção ao nosso preço-alvo, e assim como a gente não pode perder de jeito nenhum esse fundo aqui do 6,50, tá? É fundamental para a nossa continuidade da nossa leitura de alta, e pelo contexto atual dessa barra de trava de mercado que a gente teve aqui lá na semana do dia 5 de fevereiro, que segurou a ação, ó, ela não conseguiu perder essa região e agora está rompendo a parte superior. Então, por todo esse contexto de estar testando o fundo aqui onde foi feita essa armadilha, a gente tem um contexto altista muito interessante, tá? Então, por isso que eu já adianto aí que na minha leitura, na minha estratégia, as ações da MRV valem a pena sim. A gente tem um potencial de valorização bem interessante aqui. Tudo sempre depende tamanho da exposição, tá? Como é uma ação de maior risco, o ideal é de não sair colocando muito dinheiro, óbvio, tá? Mas tudo sendo feito na medida certa, eu acredito sim que é uma belíssima oportunidade. Inclusive, o melhor ponto de compra na minha estratégia foi justamente essa região aqui dos 7,30, tá? Essa região aqui, vou até marcar aqui a minha região de compra de longo prazo, que fica mais fácil, então entre 7,30 e 6,70, vamos botar aqui um número redondo, é a minha zona de compra de longo prazo para as ações da MRV, tá? Aí sim eu vejo um potencial risco-retorno bom e um potencial de valorização também
muito alto, tá? Então, no semanal, vamos ficar ligados nessas regiões. Olhando aqui para o gráfico diário, a gente vê como a ação veio testar justamente essa região. Ó, a gente tinha um topo no 7,30, rompeu, fizemos 1, 2, 3 fundos nesse topo anterior rompido, e agora a gente rompeu a linha de tendência de baixa. A gente só precisa romper esses 8,23 aqui para confirmar minha leitura em direção ao nosso preço-alvo que a gente vai projetar agora, tá? Mas antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa a notificação, deixa like, deixa um comentário, deixa a opinião de vocês aí, importantíssimo aqui pro canal, que vocês deem a opinião de vocês, se vocês gostam da ação, se vocês não gostam, tá? Importante sempre essa discussão, sempre gera um bom engajamento e um bom debate aí sobre a opinião de cada um, então deixa aí nos comentários também, tá? E não esqueça aí de se inscrever, tá? Para me ajudar a bater nessa meta aí de 10 mil inscritos até o final do ano. Importantíssima meta aí que vai ajudar muito o crescimento do canal. E não esqueça a área de membros também no botão abaixo. Tem muito conteúdo exclusivo para vocês, beleza? Então vamos lá. O que a gente projeta então de alvos para MRV a partir de agora? Vamos voltar aqui para o semanal, tá? Aqui o gráfico semanal tá realmente bem bonito para a gente analisar ele, porque a gente viu aqui, ó, um forte movimento de alta, seguido de um movimento corretivo, ó, uma perna de baixa, uma bandeirinha de baixa aqui desenhada, essa é a bandeira de baixa de livro, seguido de um segundo movimento de alta, de baixa, perdão. Então, o que a gente teve aqui? Movimento A, movimento B, formação, acumulação do pivô, tá? Para fazer o nosso movimento C aqui para cima, tá? E o nosso alvo vai ser justamente esta projeção toda para cima. Jogaria a gente lá na casa dos R$16, pelo preço de hoje em uma potencial alta de mais de 100%. E o único ponto aí mais importante que a gente vai ter que ficar de olho antes do nosso preço-alvo final é essa zona dos 13, tá? Porque do mesmo jeito que essa zona aqui foi um suporte importante, essa região aqui vai ser uma resistência muito importante para a continuidade da nossa alta, tá? Mas só por nesse alvo, a gente já está falando de uma alta de 65% quase, então já vale a pena na minha estratégia o risco-retorno aqui nessa região. Tudo que a gente precisa é fechar acima dessa acumulação aqui dos 8,23, tá? Então vamos ficar de olho, tô bem otimista aqui com o potencial das ações da MRV, tá? Na parte de notícias aí temos tese de investimento complexa, mais ação barata após prévia do terceiro trimestre de 2024, é hora de comprar. Então, segundo a Money Time, está deixando essa questão, trazendo aqui alguns números, né? A MRV apresentou números sólidos na visão dos analistas nessa prévia, né, que a gente teve, tá? A gente tem aí o terceiro trimestre, ó, fechou o terceiro trimestre com um valor geral de venda de 2,7 bilhões, alta de 24,4% ante o mesmo período do ano passado. Então teve mais aumento de unidades vendidas também, passou de 10 para 11, tá? É uma melhora pequena, mas é uma melhora, tá? Então a gente tem uma geração positiva de caixa já prevista pro quarto trimestre desse ano de 2024. Então, sim, a gente tem um potencial bem interessante aqui. O mercado já está começando a ver com bons olhos. Lembrando que a MRV trabalha com uma baixa renda, então é bem beneficiada também pelo Minha Casa Minha Vida. Então, esse é um outro ponto importante. E também mostrando aqui, ó, o BTG entende que a recuperação da MRV pode levar algum tempo para gerar resultados, e justamente nesse ponto que a gente tem que ficar de olho, porque quando ela entregar esses bons resultados, a ação já vai ter valorizado, o mercado vai antecipar isso. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho nesses patamares de preço que a gente está agora, tá? Na parte de fundamentos, a gente tem um preço-valor patrimonial 0,66, na minha opinião, baratíssimo, muito barata a ação. A gente está nas mínimas históricas aqui desse indicador, tá? A gente tem um preço sobre o lucro negativo, claro, porque a gente teve péssimos resultados, mas já muito melhor do que o ano passado, e com essa expectativa positiva também. Margem EBITDA de 5,79 já deu uma recuperada em comparação ao ano passado, e a gente está muito longe da nossa média histórica, então tem espaço para crescimento. E o ROI negativo aí, menos 7,26 também, longe da média histórica, nas mínimas desse indicador aí para ação. Então a gente tem aí um espaço de crescimento enorme para a ação da MRV, tá? Então por isso que eu acredito que a gente tem que ficar de olho
Sim, tá? E na parte dos resultados, claro, a gente vê como a gente teve em 2022 ruim, um 2023 um pouquinho menos pior. Agora o nosso 2024 pode fechar também bem negativo, mas tudo indica que a gente está na finalização dessa curva de baixa para uma reversão positiva. E lembrando sempre, o mercado precifica antes, tá? Então vamos ficar de olho nessa região que vai ser importantíssima para quem quer investir para longo prazo. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!